Sinais de uma espiritualidade enferma. Abra comigo a sua Bíblia em João, no capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que a tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela própria consciência, saíram a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. De acordo com o dicionário, espiritualidade é a característica ou a qualidade que tem ou revela uma intensa atividade religiosa ou mística. É religiosidade, misticismo. Ou seja, tudo que possa demonstrar ter fundamento religioso ou espiritual. Seria o contrário de carnalidade, de materialidade. A espiritualidade, irmãos, ela diz respeito a tudo que envolve o nosso ser imaterial. Nós somos corpo, alma e espírito. O corpo é a parte mais fácil de ser identificada, porque a gente está vendo a olhos nus, a gente consegue ver, tocar, é por meio do corpo que a gente se relaciona com o mundo e com as pessoas. É a parte mais fácil. Mas temos também a nossa alma, que diz respeito às nossas vontades, às nossas emoções. E o nosso espírito, que é a essência do nosso ser. É o sopro de vida que Deus deu a cada um de nós. E é por meio do nosso espírito que nós nos relacionamos com Deus. Então, veja bem, quando nós nos voltamos para Deus, para alguma atividade religiosa, nós estamos exercendo a nossa espiritualidade. E como toda manifestação espiritual, essa espiritualidade, ela pode ser saudável, ela pode ser boa, ou ela pode ser doente, enferma. Nesse texto que nós estamos estudando aqui nas Escrituras, nós vemos a manifestação da espiritualidade dos escribas e fariseus, e como essa espiritualidade deles era tão doentia, que fez com que eles acabassem tendo, não apenas nesse episódio, mas em diversos episódios, fez com que eles acabassem tendo embates com Jesus, discussões acaloradas, porque eles entendiam e viam o relacionamento com Deus e com a religião de uma determinada forma, e Jesus via de outra totalmente diferente. E no texto que nós lemos, eu queria destacar dentro dessa história, algo que, para mim, está no versículo 7, sobre o qual eu queria falar nessa manhã. Diz assim, João 8, 7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado,
seja o primeiro que atire a pedra contra ela, contra essa mulher. Eles pegaram a mulher em ato de adultério e trouxeram só a mulher, não trouxeram o homem. E colocaram aquela mulher ali diante de Jesus, para que Jesus desse o veredito, a opinião dele acerca da atitude daquela mulher e o que deveria ser feito com aquela mulher. E eles disseram: olha, Senhor, essa mulher foi flagrada em próprio ato de adultério. E a lei de Moisés diz que a gente tem que apedrejar. O que é que a gente faz então com essa mulher? E Jesus, sabendo que as intenções dele não eram de ajudar aquela mulher, mas simplesmente de testar a Jesus, para ter de que o acusar, porque se Jesus naquele momento diz: não, deixa como está, esquece isso, eles iriam dizer: então você está indo contra a lei de Moisés. E iriam acusar Jesus de não observar a lei. E iriam desqualificar Jesus. Por outro lado, se Jesus diz: olha, tenha que matar mesmo, tenha que apedrejar mesmo, eles iriam dizer: mas onde é que está o amor e a misericórdia que você tanto prega? E Jesus, então, naquela sinuca de bico, ele responde a pergunta deles com outra pergunta. E ele diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Se vocês também não têm nenhum erro, então vamos lá, todo mundo pode pegar a pedra e matar aquela mulher. E o texto diz que eles saíram dali envergonhados, porque quando eles começaram a olhar para si, o texto diz que eles começaram a sair um por um daquela situação, daquele momento ali, porque todos eles tinham pecado. O que é que eu queria falar para você dessa manhã? Que um dos sinais de uma espiritualidade enferma é que a pessoa, ela fica cega para enxergar o seu próprio pecado e não consegue enxergar o pecado dela e nem a sua própria condição espiritual diante de Deus. Uma pessoa espiritualmente enferma, ela tem o dedo para acusar, mas ela não consegue perceber as suas próprias falhas. Os fariseus aqui estavam acusando essa mulher de pecado, porém eles não perceberam que eles tinham também os seus próprios pecados. E por isso eles não estavam na condição de apontar o dedo para aquela mulher. A espiritualidade enferma, ela é assim. Ela se caracteriza pela incapacidade da pessoa fazer um autoexame diante de Deus. A pessoa se torna cega para perceber as suas próprias falhas. E se por acaso ela percebe alguma falha do seu próprio caráter, ela sempre é misericordiosa com ela mesma, mas ela é implacável com os outros. Já viram pessoas assim? Que para os seus erros ela tem sempre desculpa. Para os seus pecados ela tem sempre uma justificativa. Ela sempre arranja um motivo para poder exercer misericórdia sobre si. Mas quando se trata do pecado do outro, da falha do outro, ela quer justiça. Ela quer que Deus pese a mão. Ela faz todo tipo de imprecação sobre a pessoa, porque ela não consegue ter misericórdia do outro. Ela só consegue ter misericórdia de si mesma. Thomas Watson, ele dizia o seguinte: é bom desmascarar os nossos pecados, para que eles não nos desmascarem. Foi exatamente o que aconteceu aqui nesse momento. Os escribas e fariseus, por não praticarem o autoexame, por estarem cegos para perceber a sua própria condição espiritual diante de Deus,
eles acabaram sendo desmascarados nos seus pecados. O próprio Jesus, ele nos advertiu acerca desse tipo de atitude. Lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 3, olha o que é que ele diz assim: porque vês tu o argueiro que está no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Nós somos mestres em acusar, nós somos mestres em ver as falhas e os defeitos dos outros, mas nós somos cegos para ver as nossas próprias falhas. Quantas vezes no relacionamento você só consegue enxergar os defeitos e as falhas do seu cônjuge, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua mulher, do seu marido, do seu patrão, mas você não consegue enxergar as suas próprias falhas. Você tem sempre uma justificativa para os seus erros. Você tem sempre uma desculpa para as suas atitudes. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa é uma atitude que só te prejudica. Porque enquanto você pensa que está se safando dos inconvenientes, está se safando das situações incômodas, eu quero lhe dizer que você não cresce, que você não amadurece, que você não evolui. Por quê? Porque você, ao encobrir os seus erros, ao encobrir as suas falhas, você nunca vai mudar, você nunca vai melhorar. Por quê? Porque quando você olha para você mesmo, você diz, eu já estou muito bem, eu não preciso mudar, eu não preciso melhorar, eu não preciso amadurecer. E quem não consegue enxergar as próprias falhas, não cresce, não melhora, não muda. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele dizia o seguinte: o homem que não valoriza o autoexame pode estar bem certo de que as coisas precisam ser examinadas. Quando você não se autoexamina, quando você não olha a sua vida, quando você não consegue perceber a sua própria condição e os seus erros, pode ter certeza de que ali tem coisas que precisam ser examinadas, que precisam de autoexame. Por quê? Porque uma pessoa que ela não olha para si mesma, mas que ela só olha para os outros, e só tem olhos para apontar e ver os defeitos dos outros, é semelhante a uma pessoa que não varre a casa. Ela está só preocupada com a fachada do vizinho. A casa do vizinho ali está precisando pintar. A casa do vizinho ali está precisando de cuidados. E ela não olha que a própria casa dela está precisando de reparos. Eu me lembro agora de uma historinha de uma mulher que ela olhava para a casa do vizinho, não tinha muro, só aquela cerquinha baixa, e ela via lá a vizinha estendendo as roupas. E ela olhava e via os lençóis todos manchados. Ela disse, mas essa mulher não está vendo que esses lençóis estão sujos? Como é que ela lava tão mal desse jeito e não consegue ver o sujo que está nesse lençol? E ela ficava só consigo mesma. E um dia o marido dela estava em casa. E ela disse, meu bem, vem cá, olha ali a nossa vizinha, como ela é porca, como ela é suja. Por quê, minha querida? Então você não está vendo aqueles lençóis dela, tudo sujo? Aí ele olhou e disse, minha querida, vem cá. Pegou ela pela mão, saiu de dentro da casa, olhou lá de fora e disse, você está vendo? Ela disse, mas os lençóis não estão tão sujos assim. Ele disse, vem cá, entrou com ela novamente e disse, sabe qual é o problema?
é que você está olhando dos vidros da nossa casa, e quem está sujo são os vidros da nossa casa. E você está pensando que é a casa do vizinho, que é o lençol do vizinho, mas é o seu vidro que está sujo, que você está olhando por meio dele e não está percebendo. Muitas vezes, irmãos, nós estamos exatamente como essa mulher. Nós olhamos para a vida dos outros através dos nossos óculos sujos, manchados. E aí nós não percebemos que o problema não está no outro, o problema está em nós. Na nossa incapacidade de olhar as nossas falhas, os nossos defeitos. E aí você vai passando pela vida, você vai mudando de idade, você vai ficando mais velho, mas infelizmente você não vai se tornando uma pessoa mais madura. E a coisa pior que existe é a pessoa chegar na idade e que a cabeça dela está branca, mas ela não tem nenhuma sabedoria e nenhuma maturidade. E ela estaria numa idade em que, pelas experiências que ela tem na vida, ela poderia estar compartilhando sabedoria, experiência para ajudar os mais jovens. Mas quando ela abre a boca, é só para falar bobagem. Por quê? Porque ela envelheceu, mas ela não amadureceu. Richard Watley, ele diz: embora nem sempre recorramos à condenação de nós mesmos, é sempre seguro suspeitar de nós mesmos. Antes de olhar o defeito do outro, antes de olhar a falha do outro, observe a você mesmo. Pastor, quando é que a gente consegue mudar essa realidade? Quando é que a gente consegue ter uma visão mais apurada acerca de nós mesmos e acerca das pessoas? Isso só acontece quando nós temos a revelação de quem Deus é. No dia que nós conhecemos a Deus, no dia que nós temos uma experiência pessoal com Deus, aí sim, a revelação de quem Deus é faz com que nós percebamos quão pecadores e quão falhos nós somos. Enquanto você não entender e não conhecer a Deus e a sua santidade, você nunca vai perceber a sua iniquidade, o seu pecado, as suas falhas e os seus erros. O profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, ele percebeu a sua condição pecaminosa, sabe quando? Quando ele teve uma visão da santidade de Deus. Porque se a gente quiser saber o quão errado nós somos, ou o quão equivocados nós estamos, nós precisamos ter um parâmetro para medir. Eu olho, por exemplo, essa parede. Quando eu olho essa parede, a olhos nus, eu não consigo perceber se ela está no prumo. Eu olho assim, pelo chamado golpe de vista, né? Já essa expressão, a pessoa diz: rapaz, olha, eu tenho um bom golpe de vista. Mas até o seu golpe de vista pode lhe enganar. Como é que você sabe se a parede está ou não correta, alinhada? Quando você coloca no prumo. O pedreiro, ele tem um instrumento chamado prumo, que ele coloca aqui na parede, e tem um pezinho, e quando ele coloca, se a parte de cima e a parte de baixo não estiver colando na parede, é porque ela está com declive, ela não está no prumo. Então, para você saber o que é certo, você precisa ter um parâmetro, para poder você avaliar se algo está certo ou se está errado. Assim é a nossa vida. Se eu e você queremos saber como nós estamos, nós precisamos ter um parâmetro.
Porque senão, se nós começarmos a nos examinar e comparar a nossa vida com a gente mesmo, a gente nunca vai ter um parâmetro. Por quê? Porque você está usando medidas erradas. Para você saber se um determinado conteúdo e tem 1 litro ou não, você precisa o quê? Ter uma medida correta do que é 1 litro. Você precisa ter uma vasilha com aquelas medidas exatas. Aí você coloca o conteúdo dentro da vasilha e aí aquele conteúdo vai chegar num nível que você vai... não, só deu 900 ml, só deu 800, só deu 700. Por quê? Porque você está tendo um parâmetro. Assim é a nossa vida. Se nós quisermos saber o que é o correto, nós precisamos confrontar a nossa vida com aquele que nos fez. Como é que você sabe se um produto está funcionando adequadamente? Alguém um dia, por exemplo, criou o aparelho celular que você tem aí no bolso. O cara programou, criou, fez todos os recursos, a fábrica fabricou e você comprou. Aí você recebeu lá, você não sabe operar. Aí você diz: ô Samsung, por favor, manda o rapaz que criou o aparelho vir aqui na minha casa me ensinar. É assim? Não. O aparelho vem com o quê? Manual de instruções. O manual de instruções é a forma de que o criador do produto conseguiu para estar na casa de cada um dos compradores daquele produto. Então, quando você quer saber a forma correta de que funciona, o que é que você faz? Você vai no manual de instruções e ali você segue o passo a passo e você consegue fazer com que aquele aparelho funcione adequadamente. Assim é a nossa vida. Se nós quisermos saber como nós somos, se estamos funcionando corretamente, se estamos vivendo corretamente, nós precisamos de um prumo, de um norte, de um manual de instruções. E a manual de instruções que Deus deixou é a sua palavra. Então eu preciso da revelação de Deus pela sua palavra, para que eu consiga saber se a minha vida está ou não funcionando de acordo com o manual de instruções do fabricante, porque ele que nos criou. E aí voltamos agora para entender quanto nós precisamos conhecer a Deus para que possamos entender a nossa vida. Isaías, no capítulo 6, no versículo 1. O profeta Isaías diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Interessante que Isaías só teve a percepção da sua condição espiritual quando ele teve uma revelação da santidade de Deus. Porque quando ele viu a santidade de Deus, e os anjos que estavam na presença de Deus, dizendo, adorando, Santo, Santo, Santo. E ele olhou para a sua vida e diz: ai de mim, porque eu sou um pecador. Porque os meus olhos viram o parâmetro, os meus olhos viram o Rei. E quando eu olho o Rei, quem é Deus, como Ele é, e eu olho para a minha própria vida, eu percebo que eu sou um pecador miserável, carente da glória de Deus. Quando Cristo verdadeiramente se revela a nós, nós passamos a enxergar como Deus nos vê, e isso fatalmente
faz com que a gente possa discernir e entender a nossa condição espiritual, de que somos pecadores, dependentes do perdão e da misericórdia de Deus. Caso contrário, nós ficaremos eternamente condenados e perdidos. Se você chega para uma pessoa ali fora, você aborda uma pessoa, vai ali agora no cocó, a pessoa está lá correndo, toda bonitona, toda sarada. Aí você chega e diz: você sabia que você é um pobre, miserável? Ela vai dizer: quê? Você tem medo de um processo, não? Miserável o quê? Olha meu carro estacionado ali, a minha BMW. Olha o meu relógio aqui da Apple, que dá os batimentos cardíacos. Como é que você vem me chamar de miserável? Mas é porque ela não entende que você não está falando da condição financeira. Você está falando da condição espiritual. Que a Bíblia diz que você é pobre, miserável, cego e nu. Aí ela diz: epa! Eu tenho diploma, meu filho. Eu tenho mestrado. Eu sou a pessoa importante. Eu sou um médico. Eu sou a pessoa renomada. E aí começa a falar dos diplomas, das coisas que ela tem. E ela não consegue perceber que tudo isso é capa. Tudo isso é acessório. Tudo isso não a torna uma pessoa salva em Cristo Jesus. Você só se converte, deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe quando é que você se converte? É quando você entende que sem Deus você está condenado a um inferno, a uma eternidade no inferno longe de Deus. É quando você percebe que se não for a graça e a misericórdia de Deus, você, por mais que você conquiste nessa vida, por mais que você tenha dinheiro, prestígio, seja amado, querido, pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus familiares, você, na hora que enfrentar a eternidade, nada disso te acompanha. Os títulos, o prestígio, o dinheiro, nada disso te acompanha. Aquilo que você vai prestar conta da sua vida com Deus é da sua espiritualidade. E se você não tiver nada para apresentar, se você não estiver coberto com o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário em seu favor, você simplesmente vai passar uma eternidade longe de Deus. Sabe quando é que a gente se converte? É quando a gente entende que o nosso pecado é tão grave que ele levou Jesus à cruz. Que Deus, para resolver o problema do meu e do seu pecado, ele teve que mandar o seu filho Jesus na cruz do Calvário, para morrer por mim, levar o meu e o seu pecado. No dia que você consegue se entristecer no seu coração, porque o seu pecado é uma afronta contra Deus, aí você se converte. Aí você verdadeiramente compreendeu o Evangelho. Por isso que muitas pessoas são atraídas à igreja, frequentam as igrejas, estão no banco das igrejas e não se convertem. E não são convertidas. Por quê? Porque foram atraídas. Vem aqui fazer um curso para melhorar a sua relação familiar. E a pessoa está com problema em casa e ela vai porque ela quer resolver o problema. Ela está desempregada, está falida. Então vem aqui porque você vai prosperar. Se você der dinheiro para Deus, Deus vai te prosperar e você vai resolver. E a pessoa está ali porque ela quer resolver um problema financeiro. Vem aqui porque você está enfermo, está com câncer, uma doença incurável e Deus pode te curar. E ela vai ali em busca da cura da enfermidade dela. E ela está ali buscando aquilo que é transitório, passageiro, e ela não foi apresentado o Evangelho a ela de que a pior doença dela não é o problema familiar, não é o problema financeiro, não é o problema de saúde, que a maior doença dela se chama pecado, e que ela precisa de um Salvador chamado Jesus Cristo, e que sem Ele, ela pode resolver o problema familiar, ela pode resolver o problema financeiro, ela pode resolver
qualquer situação que a incomode, mas ela vai estar fadada ao inferno sem Deus. Sabe qual é o nosso problema? É que nós temos uma visão equivocada acerca da nossa condição espiritual. Nós temos uma visão equivocada acerca da nossa espiritualidade. Nós achamos o ser humano essencialmente bom. As pessoas dizem, não, fulano de tal é bom. Fulano de tal é um ótimo cidadão. É um bom pai de família, é uma boa mãe de família, é uma boa pessoa, ela é benquista onde ela chega. Mas você e eu, na nossa essência, somos maus, porque nós temos a natureza caída. Jesus, ele fala acerca das trevas do coração do homem, quando ele diz lá em Mateus 6:23, ele diz assim, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, quão grandes trevas serão? Se até a suposta luz que há em mim é uma treva, quanto mais as minhas trevas, quão escuras serão. Meu querido, deixa eu dizer para você, não adianta a gente dourar a pílula, não adianta você se iludir, achar que títulos, roupas, perfume, tratamentos, tudo isso muda a sua casca. Você, às vezes, já viu na internet aquelas postagens sobre a vida dos famosos, como ele era antes e como ele é agora? A pessoa era toda desdentada, ou então os dentes separados, ou o cabelo carapinha, né, que chama? Cabelo carapinha. Aí ganhou dinheiro, fez um banho de loja. Aí esticou os cabelos, botou aqueles dentes, lente nos dentes, dente branco mais do que o homo. A pessoa está lá, bonita, mas aquela ali é só casca, é só capa. Aquilo não mudou a pessoa na essência, ela continua sendo mesmo pobre, cego, miserável diante de Deus. E se ela não se converter, ela vai passar dessa eternidade, dessa vida para a eternidade, apenas com mais dinheiro, com mais títulos, com mais fama, com mais reconhecimento, mas não vai, a condição espiritual dela não se altera em nada. Jesus disse como é que é o nosso coração e como é que a gente reluta em se examinar. Ele diz lá em João 3:20, todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Primeira coisa, que alguém quando comete um erro e ela não quer descobrir, o que é que ela faz? Ela encobre as evidências. Ela procura as sombras. Por quê? Porque a sombra, ela não deixa a gente perceber as coisas. Quando você joga luz sobre um determinado ponto, você começa a ver as imperfeições. Você olha assim, essa parede aqui, no geral você diz, está toda bonitinha. Quando você chega perto, aí você vê as imperfeições, a textura que não foi bem aplicada, os remendos que existem, as coisas, e aí você começa a ver os detalhes, porque você focou, lança luz. Nós não queremos luz, nós queremos trevas, nós queremos escuridão, porque a gente não quer que ninguém veja os nossos erros e as nossas falhas, porque muitas vezes a gente tem vergonha daquilo que há no nosso coração, ou porque a gente tem pecado de estimação que a gente não está disposto a abrir mão deles, e por conta disso, a gente fica na sombra. Mas Jesus também descreve a atitude de quando a pessoa tem a revelação, o encontro com Deus. No versículo seguinte, em João 3:21, ele diz, agora, quem pratica a verdade, aproxima-se da luz. Para quê?
a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quando você vive na luz, você não se esconde, você não precisa, ninguém pode descobrir isso aqui, não, você anda na luz, o que você diz aqui, você diz ali, acolá, a sua versão é a mesma em todo lugar. Você olha nos olhos dos outros, você não desvia o olhar, você não desvia o caminho. Eu sou síndico lá no meu prédio e agora em março eu vou deixar de ser, termina o meu mandato e eu não quero continuar, que eu já dei a minha contribuição. E uma pessoa lá, ela não é muito achegada à minha administração. E ela fica me provocando. E eu já disse para ela no zap, eu disse, olha, eu não vou me indispor com você. Eu não estou aqui para isso. Sabe por quê? Porque hoje eu estou síndico. Amanhã eu não sou mais síndico. Amanhã eu volto a ser um condômino normal como você. E eu quero poder entrar no elevador e olhar nos seus olhos. Eu quero encontrar com você e não desviar o caminho. Eu quero poder andar na luz. Eu quero olhar nos olhos. Se você não é obrigado a gostar de mim. Ninguém aqui é obrigado a gostar de mim. Ninguém é obrigado a gostar de você. Mas você deve viver a vida de tal forma que ninguém tenha o que dizer de você. As pessoas não são obrigadas a concordar com você. Nós não somos obrigados a que todo mundo tenha o mesmo ponto de vista que o nosso, porque o mundo é plural, o mundo é diverso. Mas nós devemos viver uma vida de tal forma que a pessoa não tenha o que dizer do nosso caráter, não tenha o que dizer da nossa conduta, porque nós andamos na luz. Amém? Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você só vai perceber a sua real condição no dia que você deixar simplesmente de ser um religioso para ter um encontro com Deus. Os fariseus e os saduceus aqui estavam cheios de justiça própria, condenando aquela mulher, porque eles não perceberam que eles próprios também tinham os seus erros. Uma espiritualidade enferma, ela nos cega para perceber os nossos próprios erros. E os nossos erros, eles só se tornam patentes quando nós nos deixamos examinar pela verdade de Deus. Quando nós temos a nossa vida aqui e nós comparamos com o parâmetro de Deus, e aí a gente pode aferir se nós estamos aqui ou se estamos aquém, bem abaixo daquilo que Deus quer para a nossa vida. Que nessa manhã você possa se voltar para o Senhor e dizer: Deus, sonda e conhece o meu coração. Eu reconheço que sou pecador, que preciso de Ti, que eu preciso melhorar enquanto pessoa, que eu preciso de transformação. Eu preciso de transformação na minha vida espiritual, na minha vida emocional, na minha vida financeira, na minha vida física. Ah, quantas carências eu e você temos? Muitas. Se eu pedisse a cada um de você aqui, liste 10 necessidades que você tem hoje. Você ia e juntar aqui de todo mundo. A gente ia ficar besta de, num público tão restrito, o universo de necessidades e de carências que nós temos. Um ia dizer: eu queria ser mais bonito. Eu queria que o meu nariz fosse cá. Eu queria ter o cabelo do Charles Pochacon. Eu queria ser bonito de corpo, bem feito de corpo. Eu queria ficar bom dessa enfermidade. Eu queria um dinheiro para eu comprar a casa própria. Eu queria ter um melhor relacionamento com a minha mulher, com meus filhos. As necessidades, as carências são muitas. Mas a sua maior carência e a sua maior necessidade
é de conhecer a Deus na sua vida. Porque enquanto você não conhecer o Senhor, você vai estar com carências mil. Elas podem até ser supridas, mas a base da sua vida, ela vai estar incompleta. Ela vai estar carente daquilo que é mais importante, que é conhecer a Deus e se relacionar com Ele. Somente quando você se voltar para Deus, reconhecer quem Ele é, e você vai perceber o quão frágil, quão necessitado você é do Senhor. Vamos ficar de pé nessa manhã.